Bom dia, boa tarde, boa noite. Muita satisfação estar com vocês aí em casa e com os amigos aqui, minha esposa Laís, do qual a gente está iniciando esse novo projeto, que iremos gravar muitas e muitas outras entrevistas. Estamos iniciando hoje, vou fazer a apresentação aqui individualmente de cada um. E é um sonho antigo, a gente está realizando, trazendo essas informações e trazendo ciência para vocês, cultura, semanalmente, tá? Meu nome é Leonardo Araújo, sou ginecologista obstetra e trabalho também com a área de longevidade, emagrecimento. Apresentando aqui a doutora Laís. Por favor, doutora. Prazer, eu me chamo doutora Laís Monteiro, também sou médica, atuo na área da ginecologia, obstetrícia, ginecologia regenerativa e agora, para integrar a longevidade, também faz parte do nosso currículo aí, trazendo o melhor para vocês. Professor Enoque. Para mim é um privilégio estar aqui, obrigado, né, pelo convite de estar aqui participando. E vamos lá, trazer ciência de uma forma simples para que vocês todos possam estar cientes da realidade, da nutrição, da área médica, né, da parte de longevidade. Estamos aqui para contribuir com a saúde de vocês. Então, o professor Enoque é uma referência aqui em Campos, né, muito conhecido para educação física e nutrição. Você tem essa formação, Enoque? Há quantos anos você já trabalha com educação física e nutrição? Bom, sou formado tem 12 anos, né? E estou nessa área desde muitos anos, né? Sou neto de professor de educação física, filho de professor de educação física. Então, a minha vida é inteira voltada à atividade física. Me formei em nutrição, em educação física tem 12 anos. Depois eu fiz a nutrição, o qual me formei tem 8 anos. E estou na área aí atendendo no consultório e no estúdio, das duas áreas. Muito bom. Hoje o tema de hoje será emagrecimento, tá? Perda de peso ou emagrecimento. Vamos bater um bate-papo com vocês, vamos falar sobre isso, emagrecimento e perda de peso. E isso para mim é muito importante porque eu sou ginecologista de formação, ao longo da vida venho sempre trabalhando na fase final da doença da paciente, tá? Ovário policístico, endometriose, tá? Dismenorreia, entre outros, infertilidade, e sempre procurando fazer com que, pedindo que a paciente emagreça, porque faz parte disso, e fazendo o tratamento com medicamentos. E ao longo da vida isso veio me frustrando um pouco, porque eu vi que o emagrecimento é tudo e que ela resolve grande parte desses problemas através do emagrecimento e da nutrição. Então, me apaixonei muito por essa área e a gente resolveu investir nisso. Começamos a fazer o curso de longevidade e justamente junto com a nutrição, trabalhar essas pacientes para que elas percam peso e eu não precise de medicá-las com as medicações tradicionais que todos nós conhecemos e tratar justamente da base, da causa da patologia. Então vamos iniciar hoje justamente conversando sobre isso, o quão tão é importante essa questão do emagrecimento da paciente. E daí ela pode fazer de várias formas, através só da nutrição, da reeducação alimentar e usando algumas medicações que a gente tem visto atualmente várias aí no mercado, algumas mais famosas, mais onerosas, outras menos famosas. O que você pode falar sobre isso, dessa importância também das suas pacientes, Laís? Você tem observado no dia a dia? O que eu tenho observado, não só no consultório, né, mas na saúde em geral, que a obesidade é um grande problema, né? Realmente é um indicador muito importante quando a gente fala de saúde. E hoje eu vejo que as pessoas elas estão muito inflamadas, elas estão muito obesas. E o que me preocupa hoje é a forma com que elas estão buscando emagrecer. Às vezes, né, como você falou, elas optam por métodos mais rápidos, né, até eficazes, como é o uso, por exemplo, da tizerpatida, que é o Mounjaro, que nós vamos estar abordando aqui. Mas o que me chama a atenção é como vem sendo aplicado essa metodologia. Será que as pacientes elas estão tendo o acompanhamento adequado? Será que elas estão fazendo a dosagem adequada? O resultado a gente sabe que é um resultado gratificante para quem está nessa fase, né, de obesidade, mas como está sendo feito esse acompanhamento? Elas simplesmente estão só emagrecendo? A gente fala que elas estão... Os pacientes de hoje que fazem uso, por exemplo, da tizerpatida, elas estão derretendo, né? Elas estão ficando cada vez mais sarcopênicas, ou seja, há uma perda muito grande de massa muscular.
Então, assim, eu tenho observado muito isso. E como você falou, a obesidade, ela influencia em vários fatores. Ela atrapalha na questão da infertilidade, síndromes metabólicas, como ovário policístico, irregularidade menstrual. Às vezes, as pacientes ficam até sem menstruar, porque elas estão realmente inflamadas, elas estão obesas. Então, assim, a obesidade é um tema muito legal. Acho que a gente começou com chave de ouro aqui, né? E é a doença, para mim, é a doença do século. O que você acha em relação a isso, Enoque? Isso. Observar que a gente não combinou nada, né? A gente está justamente discutindo. Então, a opinião do Enoque aqui, independente de ser a favor ou não de medicação, ele vai dar justamente a opinião dele, baseada em ciência, no dia a dia dele, o que ele acha, como ele lida com isso, essa questão do emagrecimento, trazendo para a gente essa qualidade também que a gente precisa que o paciente emagreça. É justamente... Pode levantar a primeira perguntinha para o Enoque aí, em relação ao emagrecimento. Como que é isso no seu dia a dia? Uso de medicação ou não? É melhor para você ou não que o paciente use? Como é que funciona isso para você? Bom, primeiramente a gente está vivendo uma era de muita informação, né? O excesso de informação. Só que informação sem instrução não vale de nada. Né? Então, assim, muitas pessoas estão ali vou fazer uma dieta para você emagrecer. Beleza. Tá, mas o paciente vai conseguir seguir? Faz parte da sua realidade? Você tem tempo para preparar? São essas perguntas que eu faço no consultório, porque assim, não é você fazer uma dieta, não é o simples fato de você prescrever ali e mandar o paciente se vira. Eu sempre pergunto, você é casado? É solteiro? Tem filho? É você que vai preparar? Tem gente para preparar para você? Você pode levar Tem algum problema você levar para o trabalho uma refeição? Porque tem gente que tem dificuldade, que não tem condições de comprar, não tem gente para ir comprar. Acesso aos alimentos, faz parte da minha cultura esses alimentos no dia a dia. Pois é. Então, assim, não é só o simples fato de você fazer a dieta. E ainda mais que por trás da obesidade, a obesidade é apenas um detalhe. Por trás daquilo ali, a gente tem que entender que tem um ser humano, né, que tem emoção, tem sentimento. Muito, né? Muito legal isso aí. O acompanhamento psicológico, de repente, seria muito importante também. Pois é. Não, com certeza. E até mesmo a percepção do profissional para poder identificar as dores daquele paciente. Porque, assim, a pessoa não está satisfeita porque ela está obesa. E comer é muito bom, né, Nossa? Pois é, pô. Ninguém vai ficar satisfeito fazendo dieta, né? Com certeza. Tô feliz, tô fazendo dieta. Pô. Então, assim, você tem alguns prazeres da vida, né? Então, assim, você acaba, e muitas pessoas também, como você falou, de prazer, acabam colocando o prazer todo da vida dela na comida. Né? Às vezes, tem gente que tem problema no trabalho, em casa, não sei o quê, tem gente que vai pro bar beber. Tem gente que vai em casa... Você concorda que a gente deve comer para viver e não viver para comer? Não. A gente tem que comer pensando no alimento. Claro que não é uma coisa tão simples assim, né? Mas assim, você comer para viver seria legal, interessante. Só que assim, você tem que pensar também do outro lado, que não é só um simples fato. Tem momento de vocês dois também que você vai ter um prazer para poder sair para comer. Você tem que usufruir desse momento. E a gente tem que observar, tentar esse lance de equilíbrio, eu acho meio complicado, porque assim, o equilíbrio, ele é diferente para cada um. Só quem vai saber o equilíbrio é vocês dois, por exemplo, que está em casa. Vamos lá. Tem gente que fala assim, eu tô em equilíbrio. Você faz a dieta durante a semana ali, chega final de semana, vai, arrebenta. Você vai, faz uma supercompensação daquela caloria toda que nós diminuímos ali durante a semana. Então, às vezes, você faz a dieta certinho durante a semana ali, chega no final de semana, você chuta o balde, equilíbrio, tô fazendo dieta durante a semana, final de semana eu vou fazer. Só que isso aí acaba comprometendo o todo. E o pior de tudo é que a pessoa se frustra, porque faz a dieta certinho durante a semana, chega no final de semana, come, volta na balança na segunda-feira, está com peso lá em cima. É possível com 2 dias no final de semana você perder a dieta toda ao longo da semana? É possível se a pessoa extravasar, né? Porque assim, se a gente for parar para imaginar que a gente faz um déficit, assim, fazer uma conta simples. A gente faz um déficit aí de 500 a 800 calorias por dia. Vamos colocar 500 aqui. Você bota 500 vezes 5, que seria de segunda a sexta. Vão dar 2.500 calorias a menos na semana, né? Se você pegar sábado e domingo, sábado você come 1.500 calorias a mais, vai na churrascaria, arrebenta, come pizza à noite. Nessa aí você já comeu mais de 4.000 calorias em um dia, entendeu? Então isso acaba comprometendo o todo. E não só o fato da dieta em si, mas eu foco muito na parte emocional, que a pessoa desanima. Sim. Então assim, a pessoa precisa focar, não é que ela vai ficar restrita.
ela pode sair para fazer uma refeição livre, por exemplo. Tirar um momento mais oportuno ali para ver se vai ter realmente necessidade. Porque quando você começa a fazer dieta certinho, não é regime que você vai se restringir. Dieta é você organizar a alimentação dentro da sua realidade, daquilo que você tem prazer também estar seguindo. Porque não adianta, a pessoa que não está doente, dentro da nutrição a gente tem um leque muito grande de alimento para colocar ali para a pessoa conseguir seguir. Mas eu vejo que o desafio maior é o que acontece antes da dieta. Porque assim, todo mundo, se tivesse a comida pronta, o café da manhã pronto, o almoço pronto, o lanche da tarde pronto, a janta pronta, eu acho que essa pessoa não saía da dieta. O desafio é o quê? É você fazer com que o alimento chegue na cozinha. Exatamente. Porque assim, a pessoa tem que trabalhar. Aí você vai e esquece de comprar. Quando você vai chegar no dia de manhã, você vai comer o que está na reta. Você não vai, não sei o quê. Então assim, é o antes. E esse lance que eu falei também, o preparo. Quem que vai preparar? Você tem tempo para preparar? Se você não tiver, eu tenho que colocar uma coisa prática, um whey protein, com aveia, banana batida ali, para acelerar esse processo. Então, assim, a alimentação parece que é simples, mas a gente tem que entender o todo, a realidade, a parte emocional, o cotidiano com que ela vive, o meio com que ela vive, para a gente poder ter uma abordagem mais assertiva e esse paciente ter uma longevidade maior na dieta, uma adesão maior naquele planejamento. Porque não adianta a pessoa seguir 15 dias e chutar o balde depois. E o equilíbrio entre dieta saudável e dieta para emagrecer? Consegue-se isso bem? Porque assim, a gente tem alimentos, por exemplo, a gente fala numa Coca Zero, não é saudável, mas emagrece. E esse equilíbrio para o paciente conseguir fazer com que se alimente com os alimentos saudáveis e que emagreçam? É um desafio? É um desafio, porque assim, uma coisa é ser saudável, outra coisa é engordar, né? Porque assim, a Coca Zero, ela não é saudável, né? Mas ela não vai fazer você engordar, né? Mas a pessoa vai ficar consumindo aquilo ali o tempo inteiro, então assim, acaba comprometendo. A caloria, tem muita gente que foca só na caloria. Por exemplo, vou fazer uma dieta de 1.500 calorias. Beleza, 1.500 calorias. Você, com uma alimentação equilibrada, a resposta é uma. Com uma alimento 1.500 calorias de doce, de carboidrato, só a resposta é outra. Por mais que tenha a mesma quantidade calórica. Por isso que eu não coloco a quantidade calórica nas refeições do que eu prescrevo. Porque o paciente vai lá e fala assim, tem 500 calorias nessa refeição aqui, então eu posso comer isso aqui que tem 200. Só que a resposta é muito diferente. Dependendo do que ela vai comer, aquilo ali dá um pico de insulina, vai dar fome depois, então acaba comprometendo. Por mais que você coma menos, aquilo ali tem a resposta diferente no corpo. Sem falar que quando você faz uma refeição equilibrada, aquilo ali dá um pico de insulina menor, você fica mais tempo saciado, né, e evita gatilhos lá na frente. Por exemplo, clássico uma maçã tem a mesma quantidade calórica de um brigadeiro, né? O problema é a resposta que aquilo ali vai dar no corpo. Entendeu? Então, assim, as pessoas acabam focando muito na quantidade calórica. Isso aqui tem pouquinho caloria, vou consumir. Só que a consequência depois vai vindo. Muito bom. Você vai fazer com que ele emagreça, mas não vai atingir um dos objetivos, por exemplo, de doutora Laís, que é tratar um ovário policístico. Pois é. Se ela comer o brigadeiro, ela pode até emagrecer pela quantidade de caloria, mas vai estar aumentando a resistência insulínica e não vai estar tratando o ovário policístico. Né? O que você pode falar sobre isso, Laís? Na verdade, eu estava observando o que a Enoque estava falando e faz todo sentido, porque o meio influencia, não só na alimentação, mas como tudo. Então, hoje em dia que a gente tem uma vida tão corrida, se a gente não preparar a nossa alimentação durante a semana, a gente em algum momento vai vacilar. E eu acho que por isso que as medicações como a tizerpatida, né, o Mondiaro, que hoje está em alta, ele tem sido tão bem aceito pela população, porque nós sabemos que ele tem vários efeitos. Na verdade, quando ele surgiu, né, ele não surgiu com o objetivo de perda de peso. É um efeito colateral que hoje virou uma das principais indicações, né? Mas a gente sabe que ele trata o paciente como um todo, questões metabólicas, diabetes, infertilidade, tem a parte de proteção cardiovascular também. E o que a gente observa, né? Na tentativa de algo mais fácil, as pacientes estão procurando o uso dessa medicação. Nós sabemos que no primeiro mês, a perda de peso
né, pode variar de 5 a 9 quilos. Já no segundo mês, essa perda ela é mais lentificada, vai de 10 a 15 quilos. E no decorrer de 6 meses, uma paciente fazendo uso pode chegar até 30 quilos. Mas a questão é como essa paciente está emagrecendo. Porque a gente sabe que a tizerpatida ela é um inibidor, né, do GLP-1, ela trabalha ali na saciedade. Mas e aí, o que a gente está comendo quando dá a fome? Né? E por que também uma pergunta que eu recebo muito? Por que, doutora, eu perdi muito peso no início e no segundo mês eu já não perco tanto? Aí eu acho que entra a parte da multiprofissional. Será que tem que fazer ajuste de dose? Será que eu preciso mudar a minha alimentação? Nós sabemos que no início a parte metabólica fica mais acelerada, por isso que o paciente ele perde muito peso nesse primeiro mês. E depois o organismo ele começa a reagir como uma forma de defesa, para poupar essa energia que é perdida. Né? Porque nós temos energias que são geradas através de músculo, através de carboidratos, através de proteínas também. Então, assim, eu acho que a tizerpatida entrou na vida das pessoas, principalmente na questão de obesidade, como um método facilitador. Mas o que eu tenho observado e a minha maior preocupação é como essas pacientes estão de fato emagrecendo, né? O que a gente pode dar de dicas em relação à alimentação, à suplementação, como é emagrecer com qualidade, né, usando a tizerpatida? Essa é a minha pergunta. E também a importância, né? Você também é educador físico, qual a importância da gente fazer atividade física quando a gente está em uso dessa medicação? Sim. Então, ótima pergunta. Assim, hoje em dia, como eu falei lá atrás, a parte emocional a gente não tem como desvincular, né? A obesidade, ela é multifatorial, né? Sim. Pode ser hormonal, pode ser ambiental, pode ser algum desequilíbrio emocional também, onde a pessoa busca um prazer ali momentâneo. E é uma doença, tanto que existe um CID para obesidade. Sim, com certeza. Né? Ela é uma doença. Com certeza. O grande lance é que, assim, é um medicamento fantástico para quem tem queixa e quem tem queixa não, para quem precisa estar utilizando e que faz realmente o acompanhamento. Porque, assim, quando você usa esse medicamento, é como se você estivesse comprando a disciplina. Exatamente. Você vê um doce aqui, mas você, não vou comer. Isso é legal. Só que, assim, o que eu mais vejo no consultório é o quê? As pessoas usam o medicamento, continuam com o mesmo comportamento. Como assim? O cara comia 10 pães, vou botar para cima aqui só para a gente ter uma noção aqui. 10 pães com Coca-Cola, 2 litros de Coca-Cola no café da manhã. Vamos dizer que ele siga um padrão alimentar exagerado assim. Se ele comer 70% a menos do que ele come no dia a dia, usando o medicamento, mas seguindo o mesmo comportamento, ele vai emagrecer. Por exemplo, se ele come 10 pães, ele passar a comer 3 pães, né, por conta do uso do medicamento. Ele continuou comendo, mas diminuiu a quantidade. Isso a gente vê muito. Ou a pessoa fica sem comer. Sim, que é o perigo, né? Pois é. O problema é quando a pessoa diminui só o que ela estava comendo, ela não altera o comportamento dela com que ela estava acostumado antes. Então, quando você retira esse medicamento, você volta a comer tudo de novo. Isso. E quando você volta a comer, você fica frustrado porque não conseguiu emagrecer e acabou engordando tudo de novo. Às vezes até o dobro, né? Pois é. E começa a se culpar e o emocional fica abalado. Fora a grana que vai gastar, né? Pois é. E o emocional fica abalado. Aí, a pessoa também tem uma queda drástica na massa muscular, que é o catabolismo muscular, sarcopenia, que você falou ali, degrada muita massa, que o que a gente tem que mais preservar nisso é a degradação da massa magra. Exatamente. Porque compromete todo o metabolismo. Porque sem massa magra, o que a gente tem de mais nobre é o músculo, né? Se a gente perde músculo, o metabolismo vai lá embaixo. Por isso que um dos grandes fatores desse reganho de peso é a falta de massa muscular para ter uma manutenção desse peso perdido. Porque não adianta, você vai usar o medicamento para inibir o apetite, você tem um esvaziamento gástrico ali mais lento. Exatamente. Então, assim, você olha a comida, não tem vontade, e o que você come acaba sendo demais, você fica cheio e não consegue comer depois. Então, assim, eu acho a importância ainda maior de uma nutrição mais individual. Porque, assim, quando é paciente meu que chega lá usando isso,
eu vou colocando ali e aos poucos eu peço para ele todo dia me dar o feedback. Ó, Enoque, eu não estou conseguindo comer. Ó, então nós vamos colocar isso aqui. Ó, Enoque, no almoço tá difícil de eu comer isso aqui. Então nós vamos tirar isso aqui, vamos colocar isso e outra coisa aqui. Para poder ir organizando ali, para que o paciente consiga fazer. Senão, tem muita gente que fica sem comer. Aí que tá o grande problema, né? Quer falar E sobre como o isso? hipoglicemiante, quer dizer, a glicose vai cair, né, e o paciente pode passar mal. O que a gente tem visto direto, os relatos que acontecem, o paciente fez uso de dizepatida e fez uma parada, com certeza, foi só aumentando as doses, que é um efeito rápido, o verão tá chegando aí, acelera, começa a multiplicar, não come nada, não tô com fome, não vou comer. Acaba não comendo, faz uma hipoglicemia, e é onde pode ter as complicações. Não só com a dizepatida. Se fizer isso com metformina, com outros hipoglicemiantes baratos que tem no mercado, vai acontecer isso é óbvio. Sim. E é claro que tem que ter esse conjunto, o paciente tem que ser orientado a fazer tudo isso, beber muita água e mudar a cabeça. Não é só questão de emagrecer, tem que mudar a cabeça para quando ele parar a medicação, ele não vai ficar pro resto da vida tomando a medicação. Para quando ele parar, ele conseguir se reestruturar. Eu comparo muito, é como se fosse assim, ó, uma pessoa que está devendo um dinheiro e fala, estou enrolado, estou devendo dinheiro, eu vou dar uma ajuda em dinheiro, mas eu vou falar assim, se você se não organizar financeiramente, daqui a 3 meses você vai quebrar de novo, não tem jeito. Então é uma ajuda que a gente está dando, o paciente vai se organizar nutricionalmente, né, junto com o nutricionista, fazer todo esse mapeamento aí, para quando ele retornar, inclusive em casa também, com os familiares, com as pessoas que possam ajudar a preparar os alimentos, para quando ele retornar, parar, ele está educadamente para poder conseguir consumir os alimentos saudáveis e manter o peso. Sim, ele não vai continuar perdendo, ele quer manter e ganhar até mais massa, porque a partir disso aí ele vai melhorar o desempenho, que é um pouco prejudicado quando está fazendo uso da medicação. É um dos efeitos adversos. Você pode falar alguma coisa para a gente sobre isso, Enoque? Sim. Você consegue? Sim, com certeza, porque assim, quando a pessoa está usando medicamento, você acaba comendo bem menos, ainda mais se não tiver com algum acompanhamento ali. Fica sem energia. A pessoa sem energia não consegue render no treino, até no trabalho, ou na escola, na faculdade, acaba comprometendo tudo, porque o cérebro também precisa de glicose. Então, assim, se a pessoa está ali, ela restringe demais, ela fica flácida, ela é como se estivesse flutuando ali no dia, perde a concentração e não consegue render, dá desânimo. E querendo ou não, uma atividade que ela fazia, por exemplo, que gastava 500 calorias, porque ela está desanimada, ela começa a gastar 300 calorias. Né? Porque assim, ela não consegue colocar tanta intensidade. Mas, quando você faz o ajuste ali, ela consegue manter esse emagrecimento, né? Que é o principal, porque não adianta você só perder o peso. Né? A gente tem que perder o peso e tentar mudar esse comportamento para que aquela pessoa consiga seguir ali com um treino. E isso, um outro fator também, que quando você vai aumentando a intensidade do seu treino, é interessante que você vai fazendo novos ajustes na dieta. Na dieta. Né? E o treino, independente do objetivo que seja, né? Seja para emagrecer ou para ficar forte, o treino deve ser sempre focado para hipertrofia. Sim. Sempre focado para hipertrofia. Diminui sempre. Um pouquinho o aeróbico nesse caso? Não, pode até manter. Não, de baixa intensidade, Tá. pode até manter. Mas assim, o treino, para qualquer objetivo desse, ou hipertrofia ou massa ou emagrecimento, pensando sempre em hipertrofia. Aí tem gente que fala assim, mas eu vou ficar inchado. O que fica inchado é porque está comendo demais. Né? Porque quando você treina com uma carga bacana ali, uma carga ideal para que você consiga gerar hipertrofia, quando você ajusta a alimentação, você acaba tendo um emagrecimento. O principal de tudo ali é um treino sempre tentando ter uma progressão, ou pelo menos mantendo uma progressão, sem deixar cair o rendimento do treino. Porque quando cai o rendimento, cai a performance e acaba comprometendo. Num desses congressos nossos agora, que nós participamos, até o nutricionista deu a palavra lá pra gente, ele justamente falou que muitos pacientes acabam desistindo do treino porque se espelham, olham para o lado, vê a pessoa lá treinando muito, a pessoa normalmente está um pouco mais fraca por causa da dieta, e acaba se frustrando, ou pega uma carga excessiva, acaba tendo lesão e some da academia. Então, assim, que a importância do personal ter paciência para não afastar justamente esse cliente, esse paciente. Ter paciência com o ritmo de treino, a carga, até ele se adaptar, sabendo que ele está com menos energia, para ele não fazer lesões e conseguir se adaptar e não sumir da academia. Com certeza. Exatamente.
Pegando o gancho do que você falou e do que a Noc falou, né? Quando você falou a questão do desmame, a gente não vai usar tizerpatida para o resto da vida. Então, a gente precisa mudar o nosso ambiente, mudar a nossa mente, né? Para a gente estar preparada para não ficar dependente, né? Por um longo tempo. E é importante também lembrar que a tizerpatida, ela precisa ser feito um desmame com acompanhamento médico. As dosagens, existe um limite que a gente pode atingir. E depois que a gente conseguir o objetivo, a gente precisa começar a reduzir, né, essa medicação. Então, o acompanhamento médico multiprofissional é muito interessante, né? Interessante e necessário, né? E sobre os efeitos adversos, Laís? Então, eu vou falar um pouquinho, mas só pegando o gancho do que o Enoque falou, a questão do retardamento do esvaziamento gástrico, né? Realmente a gente sabe que a tizerpatida, ela tem esse poder. Por isso que a pessoa, se não tomar o cuidado, ela pode ficar horas sem se alimentar, porque realmente ela não tem a fome. Então, o acompanhamento nutricional e lembrar, não, eu preciso comer, não estou conseguindo comer algo sólido, talvez um whey batido, né, alguma coisa desse tipo. É importante lembrar que também afeta na absorção medicamentosa, tá? Então, aí eu vou puxar um pouco para o meu lado, da parte da ginecologia. Então, você que é paciente, que está fazendo uso da tizerpatida e usa anticoncepcional oral, você precisa procurar o seu ginecologista para fazer a troca do método. Por quê? Porque vai atrapalhar na absorção. Então, você vai ter uma eficácia da medicação reduzida. Doutora, mas então eu preciso optar em emagrecer ou me proteger, né? Porque eu não quero ter filho agora. Existem N métodos anticoncepcionais que a gente pode usar. Por exemplo, métodos de longa duração, DIU, Implanon, injetáveis, né? Métodos que não tenham esse efeito absorção da primeira passagem do estômago. Isso. Então é importante também, porque um dos efeitos colaterais é a redução, né, da absorção de algumas medicações. Por isso que é muito importante fazer essa suplementação oral dos aminoácidos ou às vezes até injetáveis. Injetáveis, a gente gosta muito de fazer algumas medicações injetáveis, por quê? Porque a absorção realmente ela é prejudicada. Tudo que passa por via oral, que sofre a metabolização, o efeito de primeira passagem, vai ser prejudicada. É a mesma coisa no paciente bariátrico. Sim. Né? O paciente bariátrico, ele teve uma redução ali considerável do estômago, então não consegue absorver os nutrientes, né, necessários. Então, um dos efeitos colaterais é a redução da absorção das medicações orais. Quando a paciente fica muito tempo sem comer, né, por conta desse excesso de saciedade, tem os picos de hipoglicemia, a paciente pode ficar, né, tonta, levar até episódios de síncope, né, sensação de desmaios também, né. Em relação à queda de cabelo, eu vejo muito pouco, mas também porque a gente também faz uma suplementação venosa. O que eu observo muito é a questão da sarcopenia, que foi discutido aqui no início da nossa conversa. Os pacientes estão emagrecendo de forma errada e estão derretendo, a paciente está ficando toda flácida. E isso vai atingir não só a parte corporal, né, externa, que atinge mais rosto, barriga, braço, mas também a parte íntima. Né? As mulheres estão ficando com a vulva mais flácidas porque elas estão derretendo. Então, lógico, hoje existem vários tratamentos, mas o acompanhamento profissional, a atividade física é essencial para quem faz o uso da tizerpatida. Não tem como você usar tizerpatida e você não ter um acompanhamento nutricional e um acompanhamento com um professor de educação física. Não tem como. São coisas que não funcionam, né? Tudo vai caminhando. E às vezes o psicólogo também se faz necessário. Nós trabalhamos com emagrecimento. 90% dos nossos pacientes é voltados para a saúde da paciente. Não por questão de estética, quer emagrecer para ficar... isso não é nenhum problema, mas a gente trabalha com isso, foco saúde, porque nosso objetivo é fazer com que ela melhore, tratar o ovário policístico, tratar a endometriose, tratar a infertilidade, e o emagrecimento faz parte. Então isso envolve também, justamente, a gente sempre está abordando essa questão tem professor de educação física, faz uma avaliação, nutricionista, acompanhamento psicológico, tentar envolver tudo isso, justamente, porque é um tratamento multi, né? Não só envolve só a medicação. Por isso que é importante a pessoa que está fazendo uso da medicação ter um acompanhamento médico, não comprar por conta própria ou através do YouTube, da internet, ver lá como é que aplica a canetinha e começar a fazer.
Porque se fosse fácil, né? É verdade. Mas não é fácil. Outra função também legal da tizerpatida, que ela auxilia no tratamento, né? Você falou alguns exemplos aí, diabetes, endometriose, mas também do lipedema, né? Eu não sei se a NOC acompanha pacientes lá na academia, que é uma doença inflamatória que incomoda muito, né? Realmente. Pelo menos nós mulheres nos sentimos muito incomodadas com isso, mas ela também tem uma ação protetora cardiovascular, porque ela melhora a função endotelial. Então, assim, óbvio que os benefícios da tizerpatida, muitas vezes elas superam, né, os malefícios. Mas, assim, eu acho que o conjunto, o acompanhamento multidisciplinar faz toda a diferença. E aí, eu queria fazer uma pergunta para a NOC. Sim. Né? A gente fala muito de proteína, mas a gente sabe que a suplementação vai muito além da proteína. E se a gente for pensar em cálculo proteico para suplementação diária, nossa, a gente teria que comer muita coisa, né? Coisa. Então, por isso que existem algumas alternativas que a gente pode estar usando, como o whey protein. Além disso, a gente pode suplementar, a gente deve fazer uso de outras suplementações, como colágeno, tem agora o Pepstrong, o ômega 3, né? A coenzima Q10. E a minha dúvida é, o que comer, já que inibe tanta fome, né? A pouca fome que eu tenho, o que eu devo comer? Qual a dica que você dá para esses pacientes? Bom, então, é tudo através da resposta com que ele vem a ter. Né? Eu tenho uma base, a gente faz a avaliação, através dessa avaliação a gente consegue ver ali uma média de quantidade calórica que seria o ideal por dia, né? Só que quando a pessoa está usando esse medicamento, eu tento reduzir um pouco e quando eu envio para a pessoa, ela fala assim, tá legal? Tá conseguindo fazer? Não tá conseguindo fazer, tá ficando muito cheio, justamente por conta do esvaziamento gástrico está mais lento. E aos poucos, a gente não vem tirando. Eu não venho tirando. Aos poucos a gente vai acrescentando, fazendo com que essa pessoa crie uma rotina alimentar. Porque se for só ficar restringindo, vai chegar um tempo que ela não vai comer, ou colocar muita coisa para trazer muita saciedade, compromete também. Porque assim, se eu colocar, por exemplo, aveia, chia, linhaça, banana e proteína, por exemplo, e uma pasta de amendoim, a pessoa vai ficar entupida. Não vai digerir. Vai ficar com aquilo ali, porque a fibra também atrapalha, não, deixa mais lento o esvaziamento gástrico e a gordura também. Então, assim, é uma estratégia para ser utilizada em paciente que está querendo emagrecer que não está usando o medicamento. Sim. Né? A gente coloca um pouco mais ali de fibra para ter mais saciedade e proteína. Agora, a quantidade de proteína, ela vai ser bem individual, analisando esses casos. Coloca ali de 0,8 a 1,2, mas aí tem, já na parte de hipertrofia, que a gente trabalha um pouco mais alto. Se eu colocar um padrão de 1,8, aí a maioria não vai conseguir seguir. Né? Então, assim, uma pessoa de 60 quilos ali, a gente coloca 60 gramas ali de proteína, por exemplo. Consegue uma pessoa de equilibrar. 60 quilos, você coloca 60 gramas de proteína. Só que aí a gente vai distribuindo ali no dia. Tá. Né? Para o público de casa tentar entender mais ou menos como funciona essa tabela de proteína, o Enoque está falando de 60 gramas de proteína diária. Isso. Um ovo, por exemplo, tem aproximadamente quantas gramas de proteína? Então, um ovo vai de 4 a 6 gramas de proteína. Seria aí comer 10 ovos por dia para ter essa quantidade de proteína, mas aí teoricamente. Sim. Só que aí a gente vai distribuindo com outros alimentos. Sim, por exemplo, claro. Um ovo vai de 4 a 6 gramas ali de proteína. Aí coloca um iogurte que vai dar 9 gramas, né, de proteína. Aí você coloca ali cerca de 100 gramas de frango, vai de 20 a 23 gramas de proteína. Vamos colocar 20 gramas ali de proteína. Né? Aí você vai distribuindo. Carne tem um pouco mais. Só que também a carne, por conta de conter mais gordura entranhada na carne, o esvaziamento gástrico acaba sendo mais lento. Então a pessoa não consegue comer tanta carne. Digerir, né? Entendeu? Legal. Digerir. Então a gente está falando de uma pessoa de 60 quilos. Isso, E uma pessoa mais ou menos do seu porte, mais ou menos, que pesa mais ou menos 90 quilos. Teria que ingerir quanto de proteína diária, mais ou menos, Enoque? 90 é quando eu estava no ciclismo. Eu tô mais pesadinho. Eu tô com 107 quilos. Você tem que consumir quanto de proteína? 2 gramas. Eu como 2 gramas aí por dia. 220 220 mais Então, ou menos. só para o público de casa entender, 200 dividido por 5 daria quantos ovos por dia, mais ou menos? Rapaz, 40 ovos. É muito ovo, Então, 40 assim, ovos. ou seja, eu tô justamente brincando para o pessoal entender como não é fácil fazer essa suplementação.
Como que a gente come, por exemplo, ao dia 20 ovos, mais meio quilo de carne, mais 1 litro de iogurte? Se a gente for somar aleatoriamente essa quantidade de proteína para manter, como diz a galera no interior, a carcaça, é complicado. Então você tem que se alimentar muito bem. E aí vem a suplementação, que é muito importante. Sim. Com whey, com os aminoácidos, tudo isso, porque né, é quase impossível você conseguir isso com os alimentos. Não é isso mesmo? Eu tomo pelo menos aí as minhas refeições, umas 3 refeições ali tem whey protein. Né? Então, assim, claro que eu vario com outras coisas. Frango, carne, ovo. Então, as minhas refeições têm, em média, ali, a quantidade. Faço de 6 a 7 refeições por dia. Então, todas nelas têm carboidrato, proteína, né? E um pouquinho de gordura, que eu uso a gordura mais baixa, né? Só mais de azeite ali que eu utilizo. Porque aí eu deixo a quantidade calórica maior em cima dos carboidratos. Se eu colocar muita gordura na dieta, eu vou ter que tirar o carboidrato. Então, eu gosto de manter o carboidrato mais alto e a gordura baixa. Essa nutrição é completamente individualizada, de acordo com a massa magra, com o tamanho do paciente, com o perfil, o tipo de exercício que ele exerce, a profissão, os hábitos dele, a doença de base, é completamente individualizada? Com certeza. As quantidades, os horários, tudo influencia. O horário do treino influencia, o horário que a pessoa acorda influencia, o horário do almoço, porque cada um tem uma rotina, né? Se essa pessoa consegue comer no meio da manhã, se ela consegue comer na parte da tarde, por exemplo. Né? Tem gente que tem filho, aí na correria danada tem que pegar filho em escola, fazer não sei o quê. Então, assim, a gente vai ajustando ali para tudo. Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele trabalha em Macaé. Ele vai e volta todo dia. Aí ele almoça lá na empresa, aí na parte da tarde ele sai de lá 4 horas. Então, assim, ele faz uma refeição 4 horas da tarde, voltando de lá. Aí quando ele chega para treinar, que é 7 horas, ele só faz uma refeição líquida, justamente para não ter aquele peso ali para a pessoa treinar. Então ele faz ali apenas com carboidrato, porque a proteína também e a fibra acaba atrapalhando o desenvolvimento. Tem gente que come tranquilo, mas ele é um caso específico e é justamente por isso que eu estou falando. Ele, se comer algum carboidrato ou proteína, como o ovo, por exemplo, próximo do treino, tem gente que fica arrotando, aquela sensação de empanzinamento, que acaba caindo o rendimento do treino. Só que tem gente que tolera de boa e vai tranquilo. Por isso que eu estou falando, é bem individual as quantidades e também analisar as respostas com que o paciente está tendo. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente organiza a alimentação ali, a gente acaba ficando muito mais sensível ao nosso corpo e começa a observar, né? Porque independente se o alimento é saudável ou não, cada um reage de uma forma. Eu, por exemplo, adoro batata doce, só que eu evito, porque eu fico todo redondo, dá muito gás, ainda mais se for próximo do treino. Então, assim, isso eu já identifiquei. Só que quando a pessoa sente isso com frequência, ou tem uma alimentação desequilibrada, ela acha isso normal, né? Só que com o passar do tempo pode comprometer alguma coisa. Eu falo muito assim, quem faz vamos dizer que você trabalha e você precisa comer na rua. Normalmente, quem come na rua fica aquele negócio empachado o dia inteiro, né? Fica o tempo inteiro assim. Só que a pessoa, quando faz isso com frequência, acostuma. Porque na rua tem muito sazon, caldo quinó, bota bicarbonato para pesar mais a comida. Com o passar do tempo, você acostuma com aquilo ali. Aí, quando você começa a organizar a comida, ou levar de casa, ou comer em um local que não usa essas coisas, você acaba, muitas vezes, até esquecendo que você ficava daquele jeito. É verdade. Aí, quando você vai comer na rua de novo, você fica empazinado, parece que você comeu um boi e você fica lembrando da comida até a noite, né? Isso aí é um fator que a gente acaba se acostumando, tanto com coisa boa e com coisa ruim, né? E às vezes é bom ter essa interação com um profissional, para o profissional poder observar e também o paciente identificar quais são os alimentos que ele se sente bem, que vai te dar algum desconforto, que vai digerir mais rápido ou não. As respostas da alimentação ela é muito individual. Eu sou um exemplo disso aí. Eu fiz uso da bloqueador da bomba vários anos, né? Do pantoprazol, meprazol. Bloqueador de bomba de quê? Explica aí. Pantoprazol, meprazol, para azia, má digestão, justamente por isso. Eu comia, sentia, tomava. E a partir do momento que eu modifiquei a minha alimentação, nunca mais precisei de usar. Isso. Porque eu sei os alimentos que eu sou mais sensível, sim, que me fazem mal. Por exemplo, eu tomar café em jejum de manhã, às vezes o café, dependendo, pode me dar azia. Eu evito. Eu tomo primeiro um copo d'água, espero um pouco, para poder logo depois tomar o café. Então são estratégias que a gente vai adquirindo, sim,
Porque o corpo é individual. Eu não posso pegar uma receita no Google e aquilo que serve para um não serve para outro. Sim. A IA nunca vai substituir o nutricionista. É verdade. É? Acho que é isso, né? E você que pode complementar, fazer alguma pergunta para a Enoch? O que você gostaria de... Enoch, você tem algum paciente hoje em acompanhamento com o uso da tizerpatida e o que você, se você tiver, né? Qual é a sua comparação com o método tradicional, só a base de alimentação, atividade física e a associação da tizerpatida? Bom, então, tenho alguns pacientes. O desafio maior é realmente na inserção ali, você inserir os alimentos, né? Que muitos ainda acham que tem que comer muito pouco, só que como você falou lá no começo, quando você come muito pouco, você até emagrece, mas você atinge um efeito platô muito rápido. Sim. Né? A queda do metabolismo trava ali e você não consegue nem para frente nem para trás. O organismo responde como defesa, né? Pois é. Ali acaba segurando aquilo ali porque ele está como se estivesse em sofrimento. Exatamente. Né? Então ele cria esse mecanismo de defesa. Então o desafio hoje maior é a conscientização que muitas vezes a gente precisa comer mais para poder emagrecer. Isso é um grande desafio. Esses dias eu fiz até uma postagem falando lá da quantidade de arroz. Por exemplo, 100 gramas de arroz... Eu assistia, Você viu? Também assisti. Então, assim, 100 gramas de arroz são de 5 a 7 colheres de sopa. Equivale a 130 calorias. A gente pega um pouquinho de amendoim, 300 e poucas calorias. 3 fatias de queijo, 300 e poucas calorias. Então, assim, a gente vai colocando alimentos, vai inserindo alimentos ali no nosso dia a dia e acaba deixando de comer outros por conta de pessoas que falam, arroz engorda. Pô, será que engorda? Se você comer na quantidade certa, até esses outros que eu falei, o amendoim ou o queijo, por exemplo, se você utilizar da maneira correta ali, da quantidade correta, você consegue ter os benefícios e não ficar refém da alimentação. Que O pão sempre foi o grande vilão, mas se a Pois é. gente for pensar, né, nem sempre é. Pois é. Até porque o pão tem também a mesma coisa lá do arroz. Por exemplo, tem cerca de 20 gramas ali de carboidrato, de 20 a 25 gramas. Então, assim, a gente fazendo uma combinação, a pessoa consegue ter o prazer da alimentação. Exatamente. Né? E ter o resultado que ela tanto almeja. Né? Porque às vezes coloca um monte de coisa na cabeça, não pode pão, não pode isso. Desiste. A pessoa vai fazer durante 15 dias, 20 dias. Desiste, é verdade. Entendeu? A aceitação é muito pequena por isso. Por exemplo, quando eu encaminho algum paciente meu para o nutricionista, seja da área ginecológica ou da parte de gestantes, né, que precisam do acompanhamento, como eu fiz também, eu sempre falo para elas, vocês precisam ser o mais sinceros possíveis. Sim. Você precisa falar, olha, Enoch, eu não consigo ficar sem o meu pão, mas eu como 2 pães, então você pode dar a opção, talvez essa paciente substituir os 2 pães por um pão com ovo. Sim. Você está acrescentando uma proteína ali. Sim. Então, assim, falar a verdade para o profissional que está à sua frente, né? Não só nutricionista, mas todos os profissionais, vai fazer muita diferença no resultado final, para que não desista, né? Porque comer é muito bom. Então aquela história de que eu não como nada e não sei por que eu não emagreço, existe? Existe, Enoch? É meio difícil, né? Te ouvi muito. Eu não sei por que eu tô aqui, eu não como nada. Mas o engraçado é que tem um monte de gente que fala que não come nada, mas aí toma o monjaro e emagrece. Por que você não come nada? Já não come nada? Pois já não come nada, pra que tá? E aí a gente senta à mesa com essas pessoas que não comem nada e a gente observa como na verdade comem, né? Pô. Mas às vezes, Léo, você sabia que tem gente que come sem ver, cara. Tem gente que come sem ver, sem perceber. Eu me lembro que um período de verão, nós fomos para uma casa com um grupo de amigos. Um amigo levou um saco só daquele serenato de amor. Não sei se são 30 ou 50 ali dentro. Aí ele deixou na mesa assim. Aí ele falou assim, quer, Enoch? Eu não, obrigado. Aí ele passava, pegava um. Aí passava, pegava outro. 200 calorias. 400, passava, pegava outro. 600. Ele comeu o pacote todo. 2.000 calorias. Eu falei, rapaz, você não vai parar de comer esse coisa, não? Aí ele, tá todo mundo comendo. Eu falei, rapaz, não tem ninguém comendo, não. Você tá passando toda hora. Comer na frente da televisão é outro problema também, na frente da telinha. A gente acaba se distraindo e comendo mais também. É verdade, a gente engana propriamente. Esses gatilhos são importantes também, a gente observar e ver o que faz com que a paciente acabe comendo um pouco mais esse gatilho. Sentar à mesa, servir várias vezes, ficar repetindo e estar conversando ali. São gatilhos, são coisas que fazem com que o paciente acaba
se alimentando e se excedendo, né? Sim, sim. Você sempre falou que tem que levantar da mesa com fome, né? Sim, aprendi com o meu sábio vovô que ele falava assim, que a gente tem que levantar da mesa com fome. Eu nunca entendi isso. Como assim eu vou ficar com fome? Porque se a gente for levantar da mesa com a barriga cheia, a gente vai comer muito mais do que a gente precisa. Sim, sim. Exatamente. Ou se não, arrumar o prato, colocar ali, sentar, fazer a refeição e logo depois Sim. levantar. É isso? Vale lembrar também o seguinte, o sono, que a gente esqueceu de falar. É verdade. O sono é crucial. Crucial. E são várias coisas simples que a gente vai deixando de fazer que compromete lá na frente. Sono e a hidratação, água. Água, muita água. Pois é. E dormir bem. Pois é. Assim, a gente sempre fica preocupado em comprar não sei o que, suplemento, não sei o que lá. A pessoa não dorme bem, não toma água. A questão do sono é muito interessante porque a pessoa que não dorme bem, no outro dia está cansado, ela não consegue, através do cérebro, distinguir se ela está cansada ou se está com fome. Sim. Ela está sem energia. Então, ao estar sem energia, o cérebro fala assim, eu estou sem energia. O que eu vou fazer? O que você pensa? Vou dormir, mas eu não posso dormir, eu tenho que trabalhar. Sim. Vou fazer o que então? Vou comer. Sim. E aí você começa a comer coisa que vai te dar energia. O que vai te dar energia rapidamente? São as glicoses de cadeia, Sim. né? E sem falar que vira uma bola de neve, né? Vira uma bola de neve. O nosso corpo é feito cascata ali. Aí você dorme mal, mexe com a parte hormonal. Mexendo com a parte hormonal, mexe com o humor. Mexendo com o humor, mexe com o seu dia inteiro. Aí você busca prazer. Aí vira um ciclo. Você busca o alimento que te dá prazer. Vou comer. Vai comer. Aí come e engorda. Aí engorda, chega à noite, o intestino não funciona direito. Aí vira, a cabeça pira. E o intestino Aí é como ronca, se fosse não dorme, exatamente. E a tiserpatida também tem esse efeito colateral, né? A questão da lentificação do intestino, né? Então, a hidratação aí é muito importante. Outro sintoma também que a gente consegue observar é a questão do frio, né? Pode dar. As pacientes Aumenta um pouquinho. Tá perdendo massa, né? Perde Tá perdendo massa, ali a sente proteção. um pouco mais de frio. Exatamente. E a questão do sono vai influenciar também na absorção de algumas vitaminas, como a vitamina D, que é importantíssimo para nós mulheres. Na questão também da libido. Sim. Muitas mulheres reclamam da questão da libido, mas você vai observar o ciclo circadiano dela, ela está toda alterada metabolicamente, ela não dorme bem, então vem aquela exaustão, o cansaço, e acha que é só uma questão hormonal, né? Mas assim, tudo interfere. Tanto que hoje a melatonina, ela tem inúmeros benefícios, até mesmo para doenças de Parkinson. Sim. Tem neurologistas que usam a melatonina para tratar a questão do Parkinson. Então, assim, a gente vê como é importante essa questão do sono. Comer bem, treinar, se alimentar bem, dormir bem, ou seja, levar uma vida saudável. Exatamente. Mentes inteligentes. Mente saudável, o intestino saudável, né? E acaba trazendo isso tudo de benefício para o nosso corpo, né? E junto com isso a nutrição. Então, devido à baixa absorção que nós já discutimos no decorrer dessa conversa, a gente observa muito a níveis de exames laboratoriais uma alteração considerável no declínio tanto da vitamina D quanto do ferro. E isso vai ter repercussões também. E nós sabemos que a gente não consegue fazer toda essa suplementação através da alimentação. Então, às vezes, a gente precisa fazer, né, uma medicação injetável para poder suplementar essas vitaminas que são essenciais para o nosso dia a dia. No seu consultório, o que você pega de repercussão quando a gente está falando de ferro e vitamina D? Olha, não só de ferro e vitamina D, eu falo de B12 também. É verdade. Porque, assim, a cada 10 mulheres que eu atendo, 7 estão com essas vitaminas lá embaixo, né? E o principal de tudo é a gente analisar a paciente, a queixa clínica. Sim. Né? Porque ainda mais o ferro e a vitamina B12, a D também, muitas vezes está dentro do valor de referência, só que é lá embaixo. O valor é muito abrangente, né? Se eu não me engano, do ferro ali, você pode até me corrigir, vai de 100, de 10 ou 11 ali a 100, se eu não me engano. Posso estar falando coisa errada aqui, mas se a paciente tiver em 20 ali, certo, já está muito baixo. A B12 é a mesma coisa, vai de 200 e pouco a 800 e pouco. Só que se tiver abaixo de 400 já está bem baixo. Claro. Exatamente. Que a gente vai analisar também as queixas, né? Mas tem mulher que tem os sinais semelhantes à depressão por conta disso, né? E através da suplementação, que através da alimentação muitas vezes não supre, tem mulheres que acabam se alimentando bem, mas acabam não conseguindo suprir, né, essa necessidade, essa demanda. Então a gente muitas vezes até prescreve alguns suplementos e na maioria das vezes o ferro até passa aquele venoso, né?
porque aí... Elas suplementam, mas a parte intestinal também, se estiver inflamada, Sim, ela não consegue absorver. E daí a 2, 3 meses está tudo lá embaixo novamente. A gente sempre trabalha com os níveis um pouco acima dos níveis laboratoriais que eles colocam de referência. Tá? Sempre um pouco. Mas assim, é um problema crônico realmente. É vitamina D, B12 e ferro e ferritina. E tem muita repercussão na menstruação, no humor da paciente, no desempenho da paciente, é tudo. E teoricamente é uma coisa simples, né? De ser resolvida. Sim. Às vezes a paciente está ali deprimida, está mal em casa, caindo o cabelo, né? Sem ânimo para nada. Quando faz uma simples suplementação ali, já dá aquele up, dá aquela levantada e a sensação de ter ganhado vida novamente. Exatamente. Né? Essa questão do valor de referência é muito relativo. A gente vai muito pela clínica realmente da paciente. Então, quando a gente está falando de uma paciente ali na fase de climatério, menopausa, nessa fase de transição, uma das queixas delas é astenia, cansaço, fadiga. E você vai olhar a B12, ela está dentro do valor de referência. Mas nessas pacientes, a gente quer uma B12 muito superior, tá? E quando eu digo muito superior, a gente tem que ter cuidado, porque tem um risco de intoxicação também. Então, esse acompanhamento tem que ser feito com um profissional qualificado, um profissional médico, para fazer esse ajuste de forma que não seja prejudicial para a saúde do paciente. Bom, acho que é isso. Vamos estar encerrando aqui. Queria agradecer a presença de todos, né, do Samuel, que está aqui na barriga da mamãe, do Léo, do professor Enoque, né, pela oportunidade de estar aqui esclarecendo tantas dúvidas para vocês. Né, eu acho que nós evidenciamos muito sobre o uso da tizerpatida, que é uma medicação que está aí no auge, tem sido muito usada, muito comentada, né, principalmente agora, chegando o verão. Então, se você se enquadra nesses sintomas, né, dessas pacientes que fazem uso ou desejam fazer o uso da tizerpatida, nós vamos deixar aqui os nossos arrobas para vocês entrarem em contato com os nossos consultórios, né, tá agendando a sua consulta. E muito importante, não deixem de fazer o acompanhamento multiprofissional. A gente precisa emagrecer sim, a gente precisa de qualidade de vida, mas assim, emagrecer com saúde, porque isso vai refletir na longevidade. A gente quer envelhecer bem. Então é isso. Muito obrigada pela sua audiência aí. Quer falar alguma coisa, Léo? Não, Laís encerrou muito bem. Só agradecer a todos vocês. Vamos botar o contato aqui. Precisar do acompanhamento nutricional, médico. Procure sempre profissionais de qualidade, referências, tá? Se houver alguma dúvida também, pode nos chamar através aí do Instagram, do contato. E agradecer a todos vocês. Muito obrigado por tudo. Enoque. Bom, privilégio estar aqui, né? Para falar de nutrição, treinamento, né, da parte médica também, de medicamento. E espero ter contribuído, né? Agregado aqui para vocês aí de casa. E pode contar conosco para os próximos aí. Pode me chamar que eu estou junto. Com certeza. Muito obrigado. É isso.